Opa! E aí, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso canal, o Covil do Vitão. Vamos nessa? Roda! E a partir de hoje, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre operações com frações. Até a aula passada, nós vimos um pouquinho a respeito das frações, como a gente representa, como a gente simplifica, como a gente consegue fazer frações equivalentes, enfim. Só que a partir de agora, a gente vai começar de fato a fazer conta de adição, subtração, multiplicação e divisão com as nossas frações, certo? Nessa primeira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre adição e subtração de frações. Então vejam só. A adição e a subtração de frações são facílimas. Você só precisa tomar um certo cuidado de você ver o denominador. Se o denominador das suas frações for exatamente igual, não tem segredo. Você conserva o denominador, ou seja, você copia o denominador e você faz a conta de mais e de menos só com os numeradores. Facílimo. Agora, se os denominadores forem diferentes, eu vou mostrar para vocês como que faz daqui a pouco, certo? Antes, vamos para a nossa lousa para alguns exemplos com frações de mesmos denominadores. Vamos lá! Vejam só, nós temos aqui 3 exemplos de soma e subtração de frações com os mesmos denominadores. Então prestem bastante atenção. Vejam só esse primeiro exemplo aqui que nós temos. 9/17 mais 9/17. O que a gente vai precisar fazer? Primeiro, olhando os denominadores. Veja só, nós temos 17 e 17, ou seja, os denominadores são iguais. Se eles são iguais, você no seu resultado faça o seguinte. Copia um denominador só, certo? E agora você vai fazer a soma. 9 mais 9. Então, 9 mais 9. Você simplesmente vai poder fazer a conta de soma e de subtração com os números dos numeradores, certo? Então vamos lá. Fazendo essa conta, 9 mais 9, 18. 17avos. Sim, nossa resposta é justamente essa, 18/17avos, certo? Vamos lá. Fiz uma conta de mais. Vejamos uma conta de menos. 3 décimos menos 1 décimo. Ué, se os meus denominadores forem exatamente iguais, não tem problema. Eu faço o seguinte, conservo o denominador, ou seja, eu copio esse denominador e eu vou simplesmente fazer a conta dos numeradores. No caso, fica 3 menos 1. Então, 3 menos 1. Fazendo essa conta, fica 3 menos 1, 2 décimos. Cuidado, ainda não acabou essa. Por que não acabou? Percebam que eu tenho aqui 2 décimos. Essa é uma fração que não é irredutível, que não está, melhor dizendo, na forma irredutível. Você precisa reduzi-la. Então nós vamos simplificá-la. Veja só, nós vamos simplificar esta fração dividindo tanto em cima quanto embaixo por 2. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Agora sim, agora nós temos o nosso resultado. 3 décimos menos 1 décimo vai ficar 2 décimos, que é equivalente a 1/5, certo? Essa é a resposta correta, tá, pessoal? Se colocar esse 2 décimos aqui, não é que está errado, mas não está completa a sua resolução, ok? Tem que ser a forma irredutível, tá bom? Agora vejam só essa aqui, ó. Eu tenho misturado, eu tenho 1 inteiro e 2 quartos menos 3 quartos. Em primeiro lugar, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar esta fração, este número misto, em uma fração imprópria. Então vamos lá, vamos lembrar como é que faz isso. Eu vou multiplicar pelo de baixo e vou somar com o de cima. Sempre mantendo o denominador igual. Então vamos que vamos. 4. Vamos lá. 1 vezes 4, 4. Mais 2, 6. Certo? Então vamos lá.
menos 3/4. Agora sim, agora eu posso fazer minha conta normal. Vamos lá. Continuo com o 4 aqui. 6 menos 3 dá 3, certo? Então, meu resultado aqui, 3/4. Percebam, pessoal, que se a gente tiver os dois denominadores exatamente iguais, você não precisa se preocupar, certo? Você continua com o denominador e ou soma ou subtrai os números de cima da sua fração. Atenção, se os seus números que estão no denominador forem diferentes, aí a coisa muda um pouco de figura. Aí eu tenho que reduzir as frações ao mesmo denominador. Então, acompanhem comigo. Vamos lá então, pessoal. Seguinte, olha só. Para você resolver, agora percebam que nós temos os denominadores diferentes. Se nós temos os denominadores diferentes, veja só o que você vai ter que fazer. A primeira coisa que você vai precisar para poder começar essa conta é tirar o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre os dois denominadores. Então, vamos lá. Vitão, eu não lembro como faz. Como que eu faço para tirar o MMC desses dois numerozinhos aqui? Veja só. Você vai pegar os dois números, vai colocar em um cantinho da sua folha, da sua apostila, e vai fazer a divisão deles. Tudo junto, se for possível. Então vamos lá. 9 e 4. Primeiro número, eu divido por 2. O 9 não dá, então eu só copio embaixo. 4 dividido por 2 dá 2. Continuo dividindo por 2. Fica 9. 2 dividido por 2 dá 1. Certo? Agora vamos lá. Próximo número primo, 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 1 eu só copio embaixo. De novo, divisão por 3 novamente. 3 dividido por 3 dá 1. E esse 1 eu só copio embaixo. Lembrando, pessoal, que eu estou fazendo isso um pouco mais rapidinho agora, simplesmente porque nós já estudamos MMC anteriormente, beleza? Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários ou então me mande mensagem, beleza? Continuando, vamos lá. Para eu fazer o MMC, agora eu vou pegar todos esses números que estão à direita da minha divisão e eu vou simplesmente multiplicá-los. Então vamos lá. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Isso quer dizer que você vai unir essas duas frações em uma fraçãozinha só, que tem o denominador igual a 16. E agora vem a parte de vergonha alheia. Vamos lá. Seguinte, pelo menos pra mim, tá? Seguinte, o que a gente vai entender agora? Para você continuar no próximo passo do seu exercício, você simplesmente vai pensar no passo do elefantinho. E qual é o passo do elefantinho, pessoal? Isso, na verdade, é uma música que um professor de matemática que me deu aula há muitos anos atrás me ensinou. E não saiu da minha cabeça até hoje. Então vamos lá. Olhem só a música. Vejam só. Eu vou pegar esse 36 e vou cantar. Olha o passo do elefantinho, elefantinho. Veja só como ele é bonitinho, bonitinho. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Sim, na visão dele, há muitos anos atrás, ele achava que esses tracinhos aqui, esses traçados, davam a ideia de um elefantinho, da cabeça de um elefantinho, né? As orelhinhas e a tromba. Se é, não sei. Só sei que deu certo pra mim. Então, lembra sempre da musiquinha. Você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, certo? Então vamos lá. 36 dividido por 9 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Sinal de mais aqui no meio, copio ele. 36 divide pelo de baixo, dividido por 4, então 36 vai dar 9. Vezes 3, 27, certo? Nosso problema acabou, porque nós só precisamos agora pegar essa continha de mais aqui em cima e resolvê-la. Vamos lá? Vejam só. Eu tenho 8 mais 27, eu vou ter 35. E embaixo fica o 36.
Atenção, pessoal, 35/36avos. 35/36avos, pessoal, é uma fração irredutível, ou seja, é aquela que não reduz mais, certo? Agora vamos lá. Pessoal, nós temos aqui de novo, só que dessa vez, entre frações, nós temos uma conta de menos. O que a gente vai fazer? A mesma coisa. Tirar o MMC entre os denominadores e depois disso nós vamos fazendo a equivalência do passo do elefantinho, tá? Então vamos lá, veja só. Você tem 3 e 2 aqui, eles são diferentes. Tira o MMC entre eles. Então vamos lá. 3 e 2. Começa dividindo por 2. 3 não dá. 2 por 2 dá 1. Continuo por 3. 3 por 3, 1. E esse outro 1 eu só copio embaixo, certo? 2 vezes 3, 6. Então, nós vamos ter uma fração só com denominador 6. Então agora a gente usa esse denominador aqui, o denominador comum, para a gente fazer o passo do elefantinho. Então vamos lá, cantando. Olha o passo do elefantinho, elefantinho. Veja só como ele é bonitinho, bonitinho. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então vamos lá? 6 dividido por 3 dá 2. Vezes 8, 16. Copie o sinal de menos. 6 dividido por 2 dá 3. Vezes 1, 3. Certo? 16 menos 3 dá 13. O 6 aqui embaixo continua. 13 sextos. Pessoal, não dá para simplificar mais essa fração. Então, ela é a minha fração irredutível. Então, você não tem mais com o que se preocupar, porque esse é o nosso resultado. Beleza? Ó, tem algumas vezes que você vai ter 3 frações todas juntas. Na verdade, não tem problema, vai ser a mesma coisa, tá? Vai ser um pouco mais demorado, mas ainda assim a gente segue a mesma ideia de resolução. Vamos que vamos? Já já, então, a gente volta com o último exemplo dessa videoaula. Vamos lá! Agora vamos lá. Seguinte, pessoal, último exemplo da nossa videoaula de hoje. Nós temos aqui, veja só, 3 frações, sendo que nós temos, ó, uma conta de mais e uma conta de menos. Tem problema? Não. Atenção, dicão do Vitão. Sempre você vai fazer de 2 em 2. Assim fica mais fácil. Você vai pegar 2 frações e vai resolvendo entre elas, tá? Então vamos lá. Vou começar com essas duas aqui, certo? 1 sexto mais 3 quartos. Então vamos lá. Então, 1 sexto mais 3 quartos, eu primeiro preciso tirar o MMC. Então vamos lá. Então, ó, 6 e 4. Divido por 2, dá 3 e 2. E por 2 de novo, dá 3 e 1, certo? Então vamos lá. Por 3, dá 1 e 1. Fazendo vezes em todos os números que a gente encontrou aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 3 vezes 4 dá 12. Vamos lá, passo do elefantinho. Olha o passo do elefantinho, elefantinho. Veja só como ele é bonitinho, bonitinho. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E vamos lá. 12 dividido por 6 dá 2. Vezes 1, 2. Mais 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 3, 9. 2 mais 9 dá 11. 12avos. Isto quer dizer que, a partir de agora, a gente vai pensar que a gente uniu essas duas frações, a gente somou essas duas frações e deu 11 dozeavos, certo? Só que agora eu tenho que subtrair de 2/3. Então vamos lá, vamos continuando. Gente, é o seguinte, a partir de agora, percebam que nós temos duas frações de novo. Então, a ideia sempre é essa, vai de 2 em 2 frações, certo? Então, vamos lá. Seguinte, eu tenho aqui, então, 11 dozeavos menos 2/3. Atenção, de novo, faço o MMC entre, ó, esses dois aqui de baixo, certo? Então, vamos lá. MMC entre 12 e 3.
entre 12 e 3. Divido por 2, porque o 12 é par. 12 por 2 dá 6. E o 3 eu abaixo. Por 2 de novo. 6 por 2, 3. E o 3 aqui eu só abaixo. Por 3 de novo, dá 1 e 1 a divisão, certo? Fazendo, vamos lá, conta de vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Opa! Então isso aqui eu já tenho 12 e 3 vai dar 12 mesmo, certo? Então, vamos lá, fazendo essa continha aqui, ó. Certo? E vamos lá. De novo, uma última vez. Olha o passo do elefantinho, elefantinho. Veja só como ele é bonitinho, bonitinho. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Se você não tiver espaço na sua apostila, no seu caderno para fazer os tracinhos, não se preocupe. É só lembrar, porque lembrando da musiquinha na cabeça, com certeza absoluta você consegue fazer essa conta, tá bom? Então vamos lá. 12 divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 12 dividido por 12 dá 1. Vezes 11 dá 11. Menos 12 dividido por 3 dá 4. Vezes 2, 8. Então você tem o 12 aqui embaixo. 11 menos 8 dá 3. Atenção, não terminou. Por que não terminou? Porque eu tenho 3 e o 12avos. É possível a gente dividi-los, é possível a gente simplificá-los. Então vamos lá. Dividindo por 3, tanto em cima quanto embaixo. 3 dividido por 3 vai dar 1. 12 dividido por 3 vai dar 4. Ou seja, tudo isto aqui, 1/6 mais 3/4 menos 2/3, no fim de tudo, deu 1/4, certo? É só isso. Eu sei, pessoal, muitas vezes você vai ter que fazer muita coisa, dá para entender. Porém, você vai fazendo aos poucos, devagarzinho, sem pressa, que com certeza você consegue fazer. E é isso. A ideia da vez é ter calma e sempre, 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 se você tiver alguma dúvida, você reveja essa videoaula. Ela está aqui, foi feita para você, não se esqueça. Você deve sempre, sempre, sempre recorrer à videoaula, sempre que tiver alguma dúvida. O importante é você não desistir. Você sabe, algumas contas realmente são um pouquinho demoradas, eu sei disso, mas ainda assim, eu tenho certeza de que com muita fé, com muita coragem e, acima de tudo, com bastante persistência e calma, você vai conseguir, certo? Se cuidem, meus caros e minhas caras, fiquem bem e até uma próxima videoaula. Valeu, até mais!